Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Solicito a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. O Senhor julgará os povos. Julgarai-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Amém. Solicito ao vereador Maurício que ocupe a segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Eu quero aqui desejar uma boa noite a todos os presentes, colegas vereadores e vereadoras e os que nos acompanham pela internet. Eu solicito ao primeiro secretário, Osmar, que efetue a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, pessoal da casa. Cumprimento especialmente o público aqui presente e as demais pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Expediente do dia 5/4/2022. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento número 64/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontarek. Ofício número 445/2022, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento 071/2022, de autoria do edil Chico Mineiro. Ofício número 74/2022, da Secretaria Municipal de Obras em resposta ao requerimento 21/2022, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 75/2022, da Secretaria Municipal de Obras em resposta aos requerimentos número 51/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Tati Carvalho, Marcos Romer e Zenilda Lemos. Ofício número 56.924, de 2022, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, em resposta ao requerimento 036/2022, de autoria do edil William Godoy. Ofício número 53.721, de 2022, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, em resposta ao requerimento número 80/2022, de autoria dos edis William Godoy e Marcos Romer. Ofício número 266/2022, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta ao requerimento número 35/2022, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 02/2022, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 2/2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 17/2022, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 5/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Tati Carvalho, Marcos Gomes e Zenilda Lemos. Ofício número 28/2022, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 032/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Tati Carvalho, Marcos Gomes e Zenilda Lemos. Ofício número 32/2022, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 49/2022, de autoria das edis Juliana Maciel, Tati Carvalho e Marcos Romer. Ofício número 2/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em resposta ao requerimento número 70/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Tati Carvalho e do vereador Marcos Romer. Ofício número 34/2022, do Gabinete do Deputado Estadual Nilson Berlanda, informando sobre a liberação de recurso do Estado para a reforma do Grupo Escolar Reinaldo Krieger. Moção de apelo da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, em favor do projeto de lei número 2564 de 2020. Ofícios
número 76 e 77, 2022, do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de leis em regime de urgência. Projeto de lei número 34, 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 35, 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 36, 2022, que altera a lei número 2704, 2022, de 2 de 6 de 1995, de autoria do edil Maurício Zimmermann. Requerimento do senhor Tiago Gomes Fuch, solicitando a cassação de mandato do prefeito Gilberto Passos e do vice-prefeito Renato Jardel Gudzinski. Requerimento da Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo a cassação de mandato do prefeito Gilberto Passos e vice-prefeito Renato Jardel Gudzinski. Era o que continha, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do documento recebido através do e-mail oficial da Câmara de Vereadores pelos advogados representando o prefeito municipal Gilberto dos Passos. Canoinhas, 4 de abril de 2022. Ao senhor presidente William Godoy, Câmara de Vereadores de Canoinhas, Santa Catarina. Eu, Gilberto dos Passos, brasileiros, RG número 3. Residente na rua São José, número 850, Boa Vista, Canoinhas, Santa Catarina. Venho à presença desta respeitável Casa Legislativa, observando o dispositivo do artigo 71, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas, por motivos pessoais, apresentar de maneira irrecorrível e irretratável minha imediata renúncia do cargo de prefeito municipal. Isso posto, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o reconhecimento da presente renúncia. Atenciosamente, Gilberto dos Passos, prefeito municipal. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que informe se existe vereador interessado em falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe da existência de vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Lhe cumprimento em seu nome os demais colegas, funcionários da casa e público aqui presente. Desde já queria pedir calma a todos, né? É um momento que a gente precisa de serenidade e peço humildemente calma para todos e que nós respeitamos o rito dessa casa, que nós consigamos poder terminar essa sessão em harmonia e que todos aqui saiam cientes de que fizeram o seu papel. Seria isso. Eu peço para inclusão na ordem do dia o projeto de lei 31, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a cobrar pela inscrição da 16ª Corrida Rústica do Dia do Trabalhador e da outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 31/2021. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está incluído na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei 31/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 31/2022.
que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a cobrar pela inscrição da 16ª Corrida Rústica do Dia do Trabalhador de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Explicando para o público esse projeto, essa taxa de inscrição é composta de uma parte dela de taxas administrativas, né, responsáveis pela chipagem e cadastramento dos corredores, e o restante do montante será destinado à PAI de Canoinhas. Nós, vereadores, propusemos a esse projeto que veio do Executivo uma emenda aonde deve ser entregue a essa casa uma declaração, né, de valores, né, uma prestação de contas para que tudo seja visto e revisto, já que transparência nunca é demais, né, gente? Seria isso. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 31/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário DOC que efetue a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa, a imprensa que se faz presente. Boa noite especial à nossa comunidade que também se faz presente nesse momento e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Requerimentos. Requerimento número 91 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilmar Martins de Souza, presidente da Câmara de Vereadores em exercício, solicitando que, nos termos do artigo 92, parágrafo 4, primeiro do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Canoinhas, e nos moldes do artigo 26, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, que seja concedido o título de cidadão honorário ao promotor Renato Maia de Farias, pelos relevantes serviços prestados ao município. No âmbito do município de Canoinhas, o procurador Renato Maia de Farias desencadeou as operações Et Pater Filium, Conta Zerada, Barbacua, importante operação contra o tráfico de drogas, criminalidade e organizações criminosas, além de diversas outras operações relativas à justiça eleitoral. Ainda esteve à frente das operações Resposta Certa, X da Questão, Macho Alfa e Patrola. Em 8 anos de atuação como promotor de justiça em Santa Catarina, prendeu 6 prefeitos no exercício do cargo, além de diversos outros agentes públicos, ex-agentes políticos, empresários, membros de organizações criminosas, entre outros feitos na qualidade de promotor de justiça. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Juliana. Muito obrigada. Primeiramente, então, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, aos servidores da casa que nos acompanham, ao público que nessa noite se faz presente, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Inicialmente, quero me manifestar que, em relação a essa leitura do pedido de renúncia de Beto Passos e os demais fatos que envolvem o pedido da comissão processante, que nós vamos analisar na noite de hoje, vou deixar para falar no momento oportuno, na hora de discutir o meu voto. Nesse momento, então, eu gostaria de discutir e apresentar para vocês uma proposta que eu, a vereadora Tati, a vereadora Zenilda e o vereador Marcos Homer resolvemos fazer esse pedido para essa Casa de Leis, que é dar ao promotor de justiça Renato Maia de Faria o título de cidadão honorário do município de Canoinhas. E eu vou justificar esse pedido. E não quero que esse pedido seja atrelado apenas às prisões recentes. Mas mais do que isso, ao comprometimento desse servidor público em ir em busca
de realmente resolver as questões e a criminalidade quando se fala em crimes de colarinho branco. Porque o que passa na cabeça da maioria da população e dos cidadãos de bem? Que político, gente rica, gente com influência não vai para cadeia pelo que faz. Que todo mundo pode ir lá fazer coisa errada, cometer ato de corrupção e fica impune. E é isso que a gente vê mesmo em várias situações quando envolve aí denúncias que muitas vezes não vão para frente, né? Ou situações em que a gente não se sente efetivamente naquele momento justiçado, né? Feito a justiça pelas mãos de servidores públicos, que não é o caso do Dr. Renato Maia de Faria. O comprometimento dele quanto promotor de justiça, a seriedade com que ele trabalha, o respeito que ele tem com a população das comarcas por onde ele passa, e esse sentimento que ele devolve para a gente de credibilidade nas instituições públicas, essa lição que ele deixa, passando aqui pelo Planalto Norte, de que não existe impunidade para político, não existe impunidade para empresário que quer fazer coisa errada no município de Canoinhas, de Major Vieira, de Bela Vista do Toldo. Isso marcou a história do Planalto Norte. E esse fato tem um nome, e esse nome, especialmente, é o promotor de justiça Renato Maia de Faria. Ele merece. Bom, nós fizemos um pedido, um convite para o Dr. Renato, que ele pudesse se fazer presente na sessão de hoje, visto que seria votado esse requerimento, que, se aprovado, vai gerar uma resolução, que aí sim a resolução concede o título de cidadão honorário ao promotor de justiça Renato Maia de Faria. E ele mandou, então, um texto justificando a sua ausência, que eu gostaria de lê-lo nesse momento, até porque ele faz questão que isso seja lido, especialmente em respeito a todos vocês que estão aqui hoje. Então, o doutor Renato escreveu o seguinte: Excelentíssimos senhores vereadores, faltam-me palavras para dimensionar tamanha honra que poderá ser-me dirigida. Não é segredo de ninguém os meus melhores sentimentos pela cidade de Canoinhas, e principalmente pelas pessoas especiais que aqui habitam. Nossa família foi acolhida de uma maneira tão pura e sincera que construímos raízes e amizades verdadeiras, sempre amparados na empatia e cordialidade deste povo. Vindo de outro estado da federação, nunca imaginei poder me tornar um catarinense. Essa perspectiva me enche de orgulho e felicidade, especialmente pela possibilidade de me tornar um bravo cidadão do Vale do Contestado. Repleto de emoção, agradeço imensamente a iniciativa do requerimento feito por Vossas Excelências. No que se refere ao convite para estar presente na sessão, acredito que nesse momento de deliberação, minha presença não seria oportuna. Entendo que, diante da atual conjuntura política de muita instabilidade, mostra-se de fundamental importância deixar os demais integrantes dessa nobre Casa de Leis totalmente tranquilos para votarem favoravelmente ou contrariamente ao requerimento. Não existe nada mais sagrado em nossa República que a manifestação popular, que precisa ser livre, independente e segura. Assim, de modo a manter esses pilares, abster-me-ei de comparecer à sessão.
embora quisesse deveras aproveitar tão nobre momento. Certo da compreensão de vossas excelências, reitero o mais sincero, efusivo e verdadeiro sentimento de gratidão e espero ansioso para, caso haja aprovação do requerimento, estar presente na sessão para receber esse que, com toda certeza, será um dos mais importantes títulos da minha vida. Atenciosamente, Renato Maia de Faria. Agora eu vou deixar a palavra para os meus colegas que quiserem se manifestar e, se aprovado, né, a nossa solicitação, faz jus que essa plateia esteja lotada novamente no dia que ele possa receber, então, né, o título de cidadão honorário de Canoinhas. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Esse título é importantíssimo. Sempre uma das maneiras que eu vejo de valorizar o bom trabalho é realmente com elogios. Muitas vezes, principalmente nós que estamos na vida pública, quando a gente faz um ato que se difere à normalidade, uma das maneiras de nos diminuir é dizer não fez mais que a sua obrigação. E a gente ouve muito isso, né? Não fez mais que a sua obrigação. Agora, lendo esse currículo e vendo tudo isso, eu acho que foi mais que a obrigação dele, né? Foi um legado. Um legado que vai ficar na vida de todos vocês aqui. Certo? Eu sei que hoje, no momento que a gente está vivendo, infelizmente no momento triste que estamos vivendo, fazer a coisa correta virou o normal e lutar pelo certo virou o ponto fora da curva. Certo? Isso é muito triste. Muitas vezes me envergonha de dizer que eu sou honesto, porque não precisa se dizer, isso é uma obrigação. Porém, eu via nos olhos do Dr. Renato aquela luz, né, de querer prestar o melhor serviço para a sociedade, de deixar um legado. Certo? E eu tenho certeza que todos aqui, se pudessem, assinariam esse requerimento junto conosco. Né? Todas as pessoas que estão aqui. E reitero novamente o convite da vereadora e companheira Juliana para que vocês estejam aqui. Porque nós só estamos aqui hoje, diante de uma plateia tão bonita que nem essa, comemorando a democracia. Por quê? Porque alguém decidiu fazer o seu trabalho e fazer de uma maneira bem feita e muitas vezes, inclusive, se dedicando a quem daquilo que era o necessário. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Requerimento 91/2022 está aprovado. Requerimento número 92 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, solicitando informar e encaminhar documentação dos valores de todas as contas da prefeitura relacionadas a todas as secretarias, órgãos e fundações. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa, à imprensa presente, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Quero dizer novamente o quanto é importante essa casa estar cheia, quanto é importante que todos os cidadãos acompanhem os trabalhos aqui desses vereadores, acompanhem todas as notícias, acompanhem a política da cidade. Senhor presidente, em relação a este requerimento, tendo em vista os últimos acontecimentos e que o senhor William Godoy assumiu a prefeitura, eu acredito que seja de extrema importância que seja encaminhado para esses vereadores todos os documentos relacionados a todo e qualquer valor que exista dentro da prefeitura.
Nós precisamos acompanhar como que a prefeitura foi deixada pelo Beto Passos e Renato Pique, para que a gente possa, então, ter uma visão real de qual é a situação hoje. Porque muito foi se falado, né, até tempos atrás, que não havia dinheiro para a educação, que não havia mais dinheiro para a saúde. Hoje sabemos que existe aí uma decisão, né, que nos diz que um valor muito expressivo foi desviado. Então, eu acredito que é muito importante que a gente saiba do que tem nos cofres públicos, para que a gente possa acompanhar todo esse trabalho que está sendo feito de agora em diante. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 92/2022 está aprovado. Requerimento número 93 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Dil Marcos Homer, requerem seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, solicitando estudos de viabilidade de abertura de processo administrativo disciplinar em relação ao servidor Diogo Carlos Seidel, em virtude dos fatos amplamente divulgados. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, Zenilda. Vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e ao público que nos acompanha presencialmente nesta Casa de Leis e também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, nós tivemos a notícia e pudemos verificar que o secretário de Administração e Finanças, então, Diogo Carlos Seidel, foi exonerado da função de secretário de Administração e Finanças, porque era um cargo em comissão. Mas o senhor Diogo também é funcionário de carreira efetivo da Prefeitura Municipal de Canoinhas no cargo de administrador. Pois bem, nós sabemos que quando existem situações a serem apuradas, averiguadas, cometidas por funcionários públicos efetivos, instaura então uma comissão de sindicância para analisar os fatos. E estas comissões de sindicâncias, compostas por funcionários efetivos das mais diversas secretarias, têm um trabalho muito rigoroso, muito sério, e nós estamos pedindo então para que o prefeito em exercício faça esse processo disciplinar, instaure esse processo disciplinar para que as informações sejam apuradas também enquanto funcionário público de carreira, porque nós sabemos da seriedade que é trabalhar com dinheiro público, com vidas, com políticas públicas. E pedimos então que os fatos sejam amplamente apurados, com seriedade, e também divulgados, porque ele já pagou o preço enquanto funcionário em comissão, porque foi exonerado, e agora nós pedimos então essa implantação da comissão de disciplinar para que os fatos sejam apurados e, se constatarem que houve falhas, que seja rigorosamente, então, aplicado as sanções da comissão de sindicância. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 93/2022 está aprovado. Conforme o decreto-lei número 201 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e de vereadores e da outras providências, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da denúncia e requerimento de cassação dos mandatos do prefeito e vice-prefeito. Segundo secretário.
Leitura do pedido de cassação. Tiago Gomes Fuch, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF número 0990, residente e domiciliado na rua Lázaro Bastos, número 264, Centro de Canoinhas, Santa Catarina, por seus advogados, cuja procuração segue anexa, que recebem suas intimações no endereço profissional na rua Felipe Schmidt, número 93, na cidade de Canoinhas, Santa Catarina, vem com fundamento nos artigos 4º, inciso 10º, inciso 5º, inciso 1, ambos do Decreto-Lei número 201/1967. Apresentar denúncia em face do prefeito municipal, senhor Gilberto dos Passos, brasileiro, casado, prefeito municipal, portador de carteira de identidade RG número 3. Residente e domiciliado na rua São José, Canoinhas, Santa Catarina, em face do vice-prefeito, senhor Renato Jardel Gurtinski, brasileiro, casado, vice-prefeito, portador da carteira de identidade RG número 1. Residente e domiciliado na rua Paul Arres, número 125, Canoinhas, Santa Catarina. Haja vista a prática de infração político-administrativa, conforme as razões de fato e de direito a seguir descritas, requerendo seja decretada a perda de seus cargos, com a expedição do competente decreto legislativo de cassação do mandato. 1. Dos fatos. No dia 29/3/2022, o Ministério Público de Santa Catarina e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, deflagraram a 7ª fase da Operação Et Pater Filium, na qual tem por objetivo a apuração de atividades ilícitas na administração dos municípios de Major Vieira, Bela Vista do Toldo e Canoinhas. Na ocasião, em cumprimento à decisão exarada pelos desembargadores Sérgio Rizelo nos autos número 5013653, 72 2022 824 0000, o prefeito Gilberto dos Passos e o vice-prefeito Renato Jardel Gurtinski foram presos preventivamente, bem como houveram buscas nas residências e empreendimentos de ambos. Nesta fase da operação, foram cumpridos 14 mandatos de prisão e 47 mandatos de busca e apreensão de pessoas ligadas aos atos espúrios praticados pelos chefes do Poder Executivo Municipal. Dentre os alvos dos mandatos de prisão estão o senhor Diogo Seidel, secretário da Administração, o senhor Nilson Kochaski, que esteve à frente da Secretaria de Obras do município, bem como os empresários Rodrigo Dams, Wilson Dams, Carlos Dams e Wilson Dams, que são os proprietários da empresa responsável pelo transporte escolar. Os empresários Gustavo Lima Rocha, Eduardo Lima Rocha e Josiel Dembinski, responsáveis pelas empresas de prestação de serviços de caminhões. As empresas pertencentes aos empresários acima nominados possuem inúmeros contratos com a administração pública municipal e, mediante ajuste prévio, lucravam diante da fraude na fiscalização da prestação de serviços, deixando de executar integralmente o montante contratado, mas recebendo o valor total do contrato. Verificou-se que os ora denunciados tiveram a participação em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude a procedimentos licitatórios e embaraçamento de investigação relacionada à organização criminosa da qual fazem parte. A empreitada criminosa, sob o comando dos denunciados, deu-se através de fraudes em contratações de serviços terceirizados de caminhões, máquinas, transporte escolar, resultando em enriquecimento ilícito da organização criminosa,
que movimentou os valores desviados através de laranjas e de operações simuladas para que tivessem a roupagem lícita. Apurou-se que a evolução patrimonial dos investigados é totalmente incompatível com os rendimentos dos mesmos, a demonstrar o vultuoso desvio de verbas públicas perpetrado por estes. Importante salientar que as investigações ainda estão em curso, sendo que outras irregularidades poderão ser reveladas. Independentemente de qualquer antecipação de juízo sobre a culpa nos processos judiciais, o fato é que a manutenção dos denunciados no comando do Poder Executivo Judicial fere a moral, uma vez que seus atos não se coadunam com a dignidade e o decoro que o cargo político exige. Ademais, reforça o entendimento de que os denunciados agiram com dolo, o fato de eles sempre se mostrarem muito conscientes de todas as questões afetas a obras e serviços do município, não podendo ser crível que desconheciam o assalto aos cofres públicos praticado. Mormente, porque a evolução patrimonial dos denunciados é totalmente incompatível com seus rendimentos declarados. Inequívoco, portanto, que o prefeito e vice-prefeito, na condição de chefes do Executivo Municipal, comandaram uma organização criminosa que desviou valores dos cofres públicos, conduta esta não compatível com o cargo político ocupado. Se esta casa não tomar as providências cabíveis, a tendência é realmente este terrível quadro se acirrar, pois a sensação de impunidade estará plantada no nosso município. 2. Do direito. Parte dos fatos objeto do presente feito constitui, além de crimes de responsabilidade, crimes comuns. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina já iniciou a apuração dos crimes comuns contrários à fé pública e às finanças públicas. Todavia, a possível ocorrência de crime comum não inviabiliza o processo por crime de responsabilidade. Muito ao contrário, a existência de crimes comuns apenas reforça a necessidade de se punir a irresponsabilidade. A Constituição Federal, a lei e a doutrina não afastam a possibilidade de culpa. A possibilidade de dupla punição, por infração política e também penal. O processo de impeachment visa a verdade real. Os fatos ora narrados não limitam a atuação desta Câmara. Por conseguinte, desde logo, pleiteia-se que sejam levadas em consideração as revelações que ainda estão por vir. De todo modo, o que já há apurado resta suficiente para deflagrar este processo. Haja vista que a conduta imoral dos denunciados fere frontalmente o disposto do artigo 4º, inciso 10º do Decreto-Lei nº 201/1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato. 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O decoro e a dignidade, consubstanciados no respeito ao cargo público, é dever inerente à responsabilidade de quem o detém. Assim sendo, para detectar a ausência de decoro ou de dignidade no desempenho do cargo, é preciso senso comum, imparcialidade e sentimento de justiça. Ressalta-se que a afronta ao decoro e à dignidade podem ser aferidas subjetivamente pelo Poder Legislativo local. Entretanto, observar os critérios objetivos anteriormente citados e lastrear a decisão em provas que evidenciam a conduta indigna ou indecorosa são elementos essenciais para que não haja controle judicial da manifestação da edilidade. Isso porque, neste caso, pode haver controle da justa causa da imposição da medida de cassação. O caráter jurídico do processo de impedimento está exclusivamente na forma,
por meio da qual se observarão os procedimentos definidos em lei, com especial destaque para as normas processuais constitucionais, notadamente o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Portanto, o reconhecimento dos elementos necessários ao impedimento ao prefeito municipal é sempre um juízo político, não sujeito às garantias inerentes às decisões de cunho jurisdicional, exceção feita à forma processual, cabendo ao parlamentar que se defronta com o processo de impeachment julgar segundo sua própria consciência. A natureza preponderantemente política do processo de impeachment permite que os parlamentares, inclusive, levem em consideração ilícitos que venham a ser desvendados após a apresentação da denúncia, sem necessidade de aditamento. No caso dos denunciados, infelizmente, a cada dia as ilicitudes aumentam, conforme as investigações avançam. A moralidade precisa ser resgatada para que o cidadão que paga seus impostos, que luta para educar e alimentar seus filhos, não sinta vergonha de ser brasileiro. Este cenário é que fez nascer e se consolidar nos canoenses o desejo de ver os chefes do Executivo Municipal impedidos de continuar administrando o município, diante da forma imoral e desonrosa que praticaram um verdadeiro assalto aos cofres públicos. Terceiro, da possibilidade de responder por crime praticado em mandato anterior. Merece destaque a possibilidade de os denunciados responderem por atos praticados em mandato anterior, embora já esteja evidenciado que os fatos que subsidiam este pedido também ocorreram no início deste mandato. A questão jurídica referente ao tema há de ser enfrentada. O Instituto da Reeleição estabelece ao mandatário reeleito a continuidade de gestão, de modo que os atos praticados no primeiro mandato surtem efeitos diretos à responsabilidade do gestor, ainda ocupando o mesmo cargo público. O fundamento desta responsabilidade continuada decorre justamente do fato de que a reeleição é, em verdade, uma continuidade administrativa, mantendo-se o vínculo entre as legislaturas. Nesse sentido, a reelegibilidade, como bem asseverado pelo ministro Carlos Veloso, assenta-se em um postulado de continuidade administrativa, é dizer, nas palavras do ministro Carlos Veloso, a permissão da reeleição do chefe do Executivo, nos seus diversos graus, assenta-se na presunção de que a continuidade administrativa de regra é necessária. Ora, se a reeleição é uma continuidade, só há de se falar em continuidade quando há o que se continuar. Portanto, para o candidato reeleito, o segundo mandato é, nada mais nada menos que o prolongamento do primeiro mandato, tornando-se, ao final do período, uma só administração. Tal assertiva já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de mandato de segurança impetrado por parlamentar que, objetivando não responder por processo no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar, sustentou a tese de que práticas realizadas em mandato anterior não poderiam ser objeto de processo disciplinar no mandato seguinte. Assim se decidiu no caso. A cristalizar-se o entendimento de que determina legislatura não pode conhecer de fatos ocorridos na anterior. Estaremos estabelecendo período de verdadeiro vale-tudo nos últimos meses de todas as legislaturas. Se restarem provados os fatos a ele imputados, deverá esta Casa agir, lançando mão dos princípios constitucionais colocados à sua disposição, quais sejam o de razoabilidade e o da máxima efetividade das normas constitucionais,
além de valer-se dos princípios que lastreiam o sistema jurídico nacional para emitir juízo político, declarando a perda do cargo de deputado federal por parte representada. Portanto, superada a exegese de que a reeleição constituiria verdadeira anistia aos crimes perpetrados no primeiro mandato, muitos dos quais, há de se dizer, intentados com o fim de garantir a reeleição, importante deixar bem claro que esta convicção não se deve apenas a uma vontade política, decorrendo da análise sistemática da ordem jurídica. 3. Dos pedidos. Diante do reprovável comportamento dos chefes do Executivo Municipal, totalmente incompatível com o cargo político de autoridade máxima do município, requer a esta honrosa Câmara de Vereadores que autorize a instauração e processamento de apuração da infração político-administrativa praticada pelos denunciados, nos termos do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei número 201 de 1967. Ao final, sejam os denunciados condenados, requerendo seja decretada a perda de seus cargos, com a expedição do competente decreto legislativo de cassação do mandato. A presente denúncia segue instruída com notícias jornalísticas e decisão prolatada nos autos número 50, 136, 53, 70, 20, 22, 8, 24, 0000. Apesar dos fatos serem de conhecimento notório, a considerar que o referido processo está em segredo de justiça, requer o denunciante seja oficiado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, especialmente ao desembargador Sérgio Rizelo, para que forneça as informações acerca do andamento das investigações, a fim de melhor fundamentar o presente procedimento, bem como para que seja respeitado o contraditório e a ampla defesa. Nesses termos, pede deferimento. Assim passaremos a discussão e já em seguida a votação do requerimento. Está em discussão? Senhor presidente, é muito importante que a população entenda que o que está sendo discutido nesse momento é um requerimento solicitando a instauração desse procedimento de cassação. Então, o que isso significa? Que hoje, aqui nesta casa, nós vamos decidir se esse pedido de instauração vai ser recebido ou não. Se recebido, aí sim será feito por meio de sorteio, vai ser criada uma comissão de 3 vereadores que vão analisar e vão, digamos assim, tocar esse procedimento. Eu gostaria apenas de explicar, porque eu recebi inúmeras mensagens, acredito que os senhores vereadores aqui também receberam, perguntando se hoje seria a votação da cassação. Hoje, então, é a votação para a gente decidir se o pedido de instauração desse procedimento vai ser aceito. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. E é interessante que nós façamos todas as etapas, cumprindo o regimento interno, cumprindo a lei orgânica, para que tudo corra de acordo com a legalidade. Então, como a vereadora Tati falou, hoje vai ser, então, acolhido através de votação, o requerimento, como seguem todos os requerimentos, depois seguido um rito que vai ser, então, sorteado 3 vereadores que vão compor, então, a comissão processante. Para ficar bem claro, porque muitas pessoas, como disse a vereadora Tati, nos ligam, nos mandam mensagem, para que fique muito bem claro
os passos a serem seguidos, porque nós estamos tomando todo esse cuidado de seguir dentro daquilo que é a orientação para que tudo possa ser encaminhado com muita tranquilidade. Era isso, senhor presidente. Mais ao Senhor presidente. vereadora Juliana com a palavra. Muito obrigada. Bom, falando inicialmente da parte um pouco mais técnica, que eu acho que se faz necessário também essa explicação, e quero começar cumprimentando os meus colegas advogados, o Dr. Luiz Fernando Freitas Neto, o Dr. Flávio Ack, que nesse momento representaram o então denunciante Tiago Fuch. Também quero lhe parabenizar pela coragem e ato de cidadania que o senhor exerceu, porque é assim que se faz uma sociedade justa e uma sociedade comprometida com o futuro realmente da nossa terra e da nossa gente. A gente não pode se eximir de dar a cara a tapa e a gente não pode se eximir do nosso papel de cidadão. Então, Tiago, segue os meus cumprimentos para você pelo teu ato de cidadania com o povo canoinhense. Bom, vocês também sabem que de profissão, né, a gente nesse momento estou vereadora, mas profissionalmente eu sou advogada. Opa, agora falei um pouco mais alto. E isso faz com que a gente necessariamente faça uma análise técnica dos pedidos. Eu penso que quando eu fui eleita pelo povo, um dos critérios que fizeram que o povo votasse em mim também foi os meus conhecimentos técnicos. E é por isso que hoje essa admissibilidade do pedido, então, de cassação, que na Câmara de Vereadores a gente chama de comissão processante, comissão especial, também popularmente chamado de impeachment, processo de impeachment, ele é pautado, quando se trata de prefeito e vice-prefeito, ele é pautado num decreto-lei federal, que é o decreto-lei número 201 de 67. E para que a gente consiga votar pela admissibilidade desse pedido, ele tem que cumprir alguns requisitos. E esses requisitos estão presentes lá no artigo 5º, inciso 1º desse decreto. Eu vou fazer a leitura só do iniciozinho, que diz o seguinte, que a denúncia ela precisa ser escrita, ela precisa, então, conter a infração, e ela deve ser protocolada, né? Deve ter a legitimidade para o protocolo de um eleitor. Isso é um ato importante também. Com exposição dos fatos e indicação de provas. E se um de nós, vereadores, fôssemos denunciantes, nós ficaríamos impedidos de votar hoje e também de participar da comissão. Então, se nós fôssemos sorteados e tivéssemos feito a denúncia, nós não poderíamos nem votar como vereadores e nem participar da comissão. Acho que isso é um fato importante também para apresentar para vocês. Mas eu vejo, então, nesse pedido do Tiago Fuch, entendo que sim, ele cumpriu os requisitos necessários para admissibilidade. Em relação ao que nós recebemos hoje do Beto Passos, eu não chamo mais de prefeito, até porque parece que ele tomou uma decisão acertada, pelo menos uma vez na vida, que foi renunciar. Eu também entendo que isso não vai causar nulidade nesse pedido, porque se nós confirmarmos a veracidade dessas informações, depois a casa recebeu isso, gente, só para vocês saberem, né? Isso no final do dia. Então, a gente não pode exigir também uma análise agora criteriosa desses documentos enviados pelos advogados do Beto Passos, porque isso vai agora sim, a gente vai querer receber esses documentos de maneira oficial. E se isso efetivamente se concretizar, né, que ele renunciou ao cargo, penso que não tem impedimento nenhum que o procedimento, caso aprovado nessa noite, ele tenha o trâmite normal em relação ao vice-prefeito, que na época, isso é importante salientar,
era o prefeito do município de Canoinhas, né? Então, vejo que não teria problema nenhum essa votação na noite de hoje, né? Para que a gente, posteriormente, então, analise as questões, né, relacionadas a... claro, desculpem, os membros da comissão, né? Que isso vai ser sorteado posteriormente. Então, vejo que, por óbvio, né? Eu sempre fui fiscal da lei, eu sou fiscal da lei, e eu jamais ia me eximir da minha responsabilidade na noite de hoje. E passamos aí a votação, que eu também estou ansiosa. Passamos, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento do senhor Tiago Gomes Fuchs, solicitando abertura de procedimento para a cassação dos mandatos do prefeito Gilberto dos Passos e do vice-prefeito Renato Jardel Gordinski. Informo que será analisado o termo de renúncia do senhor Gilberto dos Passos na comissão. Conforme pedido de desconsideração protocolado na data de hoje, não estaremos deliberando o requerimento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Canoinhas. Nos termos do inciso segundo do artigo 5º do Decreto-Lei número 201, de fevereiro de 1967, procedermos com o sorteio dos parlamentares para comporem comissão especial, não participando os membros da mesa diretora, conforme parágrafo 4º do artigo 7 do Regimento Interno da Casa. Espera lá. Informando que os membros da mesa não poderão fazer parte desta comissão. Será feito um sorteio e os membros hoje, presidente em exercício e o primeiro secretário. Eu convido o primeiro secretário. Quem vai defender o chefe, gente?
Convido o assessor jurídico da casa, Ricardo, e o assessor Alain para que faça a contagem, faça o sorteio dos nomes. Maurício Zimmermann. Está composta a comissão especial pelos vereadores Silmara Gontarque, Marcos Romer e Maurício Zimmermann. Suspendo a sessão por 5 minutos para eleição do presidente e relatoria da comissão. Eleição, o presidente da comissão ficou com a vereadora Silmara e a relatoria com o vereador Marcos Romer. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 11 de abril de 2022, segunda-feira, às 19 horas.